Vou dar um exemplo aqui, um dado. O CEBRID, é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Segundo o último estudo do CEBRID domiciliar, mais ou menos 75% da população brasileira já usou álcool. Ponto. Inclusive pessoas menores de idade, não? Inclusive, isso é um problema muito sério. Seríssimo. Álcool direção, álcool com menores de idade. Isso tem que ser combatido. Sim. Pum. Mas a maconha é muito A gente fazer séria, o modelo do álcool, pegar uma regra de 3, extrapolar para a maconha, comete um erro. Porque a maconha é uma outra droga. Sim. Eu entendo que a maconha, ela tem que ser debatida. Tem que E os ser remédios, discutida. né? Sem dúvida. Prozac, uma porrada de coisa que Remédio ninguém para toma. emagrecimento. Já é uma loucura, não é? Um problema grave de saúde pública. ficar ligadaço. Tem que debater. Está aí um tema interessante. Não, mas isso tudo está dentro do nosso aspecto comum, aqui. todo mundo viciado. Olha, gente, nós vamos Enfim, continuar só pra- no próximo. No próximo. Peraí. Você quer saber? Tem dois lados da moeda. Vocês não podem imaginar o que eu estou passando aqui. Estamos de volta com o MTV Debate, hoje tratando sobre a polêmica em torno das drogas. Nós estamos aqui no comercial, coisa linda, né? Aqui as pessoas estão aqui, todo mundo defendendo com muita paixão, com muito fervor. Ok, então vamos continuar. Andréa, por favor, você, que é uma pessoa, a única lady da parada, eu queria que você desse um toque assim em relação... O que você acha em relação aos seus amigos, as baladas que você vê, a realidade que lhe circunda, que você pertence, e em relação isso comparado a essa proibição? Já está acontecendo, todo mundo usa ou não usa conforme quer, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas. Independente de qualquer proibição. Independente de qualquer proibição. Então, assim, a proibição ela não condiz com a realidade, nem Outra se você coisa, for no certo e errado. você acredita que as estatísticas que são colocadas, elas são verossímeis, elas são verdadeiras? Neguinho enruste, né? Maconheiro Senão, está no ninguém armário. fuma, na mano. verdade. Clínicas. Ninguém fuma, maconha é uma Visite coisa clínicas. horrível que mata pessoas, entendeu? Ou então o álcool é uma coisa maravilhosa que tudo bem beber um pouquinho, ou cigarro é bom para alguns. Sabe o que eu falo? A partir desse mote dela, tudo bem, vamos dizer que tudo é muito ruim, muito feio. Eu só não consigo entender, isso eu vou falar, isso pro Murilo, que é psicólogo. Você deve ter percebido, deve ter feito estudos em relação a isso. Por que a sociedade tem essa ojeriza, essa aversão à maconha? Quando que a gente sabe perfeitamente que a maconha é um dos mais... muito menos pior do que o cigarro, muito menos pior do que álcool. E as pessoas põem essa configuração estarrecedora na maconha. Você pode explicar isso pra gente, independente do mal que ela faça, mas com esse fator fetichista, de tabu em relação a isso? Até o assunto é menos mal, Só antes de entrar no... Eu vou só apontar assim, que eu olho para a maconha como uma droga como outra qualquer. Tão pesada quanto sem o álcool, querer por exemplo. ter uma visão libertária, nem de maniqueísta. demonizar a droga. Nenhum nem outro. É uma droga como outra qualquer, que provoca efeitos, provoca danos, Mas você não provoca acha que a dependência. maconha ela tem a sonoridade, ela tem um peso irreal? Sim, Isso que eu quero eu entendo saber. o que você está falando. Assim, a maconha é uma droga muito poderosa, porque ela mexe com paixões. Não, ela é mexe com poderosa, biologia, por favor. muito O público tem que poderosa. dizer, é poderosa no sentido semântico, mas não no sentido químico, não é verdade? Não, temos maconha Não, poderosa. A Ela é maconha química, eu hidropônica diria, hoje, Aí eu acho que é uma um tema- maconha potencializada, ela é poderosa. Opa! Não, ela é poderosa, Opa. mas não é como o álcool. Opa, Acho que muito vale- mais do vale- que o álcool. Muito mais. cachaça. Opa, que Que isso? sentido Muito mais. Vale pegar um gancho, então Aí falar eu não de acredito efeitos, nas falar de danos. pesquisas, Distorção eu não sei total, quem né? está falando. Por favor. Danos, efeitos Eu que a queria saber maconha dos pode- danos. Dizem que maconha faz mal para os dentes. Não, falando sério, por favor. Eu colocaria o principal da Eu não tô de maconha, gozação, que sim, o uso frequente da maconha, o uso constante da maconha vai trazer danos cognitivos, danos à memória e à atenção. Principalmente para um jovem que está em idade Vê escolar. alguém Esse dizer é o o seguinte, primeiro. se pulmão corre, se também, ele faz lembra mal de também ao alguma pulmão. coisa. Faz mal para os dentes olha também. só. O pessoal diz que ele faz... Só concluir. Tá bom. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que para pessoas que têm predisposição a doenças do tipo transtorno psicótico,
a maconha pode precipitar isso daí, pode desencadear. Verdade. Por exemplo, eu Uma quero outra é suscitar que ela causa dependência. Assim, esses são os principais. O que eu quero dizer aqui é que a maconha, de maneira alguma, ela é chá verde. Ela é uma droga como outra qualquer. Sim, mas ninguém eu quero aqui colocar está isso querendo sem dizer que é o aqui bem fazer um contra o juízo mal, moral né? dela, falar que ela é o demônio ou falar que Mas você ela... não acha, isso que eu queria dizer para você, com todo o seu conhecimento clínico em relação a tudo isso, você não acha, eu estou perguntando, que há uma demonização, uma coisa maniqueísta, um fetiche, uma obsessão da sociedade em relação a isso, além de todos os Mas malefícios é por causa que do nós resultado. Não. Eu por estou causa dizendo do além... resultado, Lobão. A tragédia é que a sociedade vive em função da Major, droga. eu estou querendo saber além do resultado. Tá entendendo? Porque tem um resultado. Estou falando, concordo. Então, vamos concordar que tem malefícios, mas eu quero falar com o psicólogo. Murilo, você não acha que, além desses resultados maléficos, há uma hipervalorização, principalmente da maconha, no sentido do fetiche, do tabu? Ou não? Eu estou errado? Eu não sei se dá pra falar só da maconha, falar de drogas. Sim, não, eu estou falando da maconha, a sonoridade musical, a maconha em si. É uma maneira de se olhar. Né? É uma porque nós maneira estamos falando sobre de a olhar. maconha aqui, porque não está em pauta a Você gente não acha que liberar está cocaína. supervalorizando, Eles estão então, falando de promover álcool, essas merdas de mencionando o marcha? álcool. Que é isso? Merda de marcha, gostei do nome. Mas o negócio é que as pessoas, mesmo que eu penso assim, as pessoas têm o direito de poder se olhar, eu acredito nisso, eu quero Você pode marchar. defender seu candidato merda. Você pode defender seu candidato Lobão? merda. Mas é lógico, Não, maconha, não, mas já na querem política colocar o tem muita candidato. merda É a mesmo. mesma coisa, liberdade Não é a mesma de coisa, expressão. não. não tem Não é, mais, não. Não vem confundir traficante e droga. Não é, não. Não Corta faz isso. outra Não é nada na disso, sequência não. contra, então, é liberdade do mesmo jeito. Não faz é, não. uma O Major favor, estudasse, faz Defender uma traficante, coisa, defender faz droga, uma favor defender a do- maconha. Olha a não é bagunça. liberdade de Só está expressão, chamando não. um monte de gente de bem, de traficante desse jeito. Só está chamando Evandro Lins e Silva, grande jurista brasileiro, defendia a legalização. Senador Eduardo Suplicy, senador Jefferson Quem Pérez, está defendendo prêmio a Nobel da legalização de Economia, drogas, está Milton Friedman, defendendo o prêmio negócio, Nobel de o maior Economia, negócio no mundo nos Estados hoje. Unidos, Maior que o Major. negócio financeiro hoje é o narcotráfico Nos no mundo. Estados Unidos. 800 Sim, bilhões por de isso dólares mesmo. no ano Por isso no que nós mundo. queremos a legalização. Quem está fazendo isso está Não fazendo apologia queremos na defesa de esse traficante financiamento. mesmo. Atenção. Quem defende o tráfico é quem favor, defende a Ciro. proibição. Sim, É mercado por dos favor. traficantes. Vocês não repararam... Vamos ver quem Peraí, banca suas camisetinhas Major, aí, meu filho. 5. Vocês não estão reparando, vocês estão falando a mesma língua. É evidente que se proibirem, é evidente que vai acabar a violência, porque não vai haver traficante. Imagina, o traficante, ele é o filho da proibição. Se você não proíbe, não existe traficante. Você vai Ele é encontrar- marginal isso, porque ele não isso é pode ser simplista, uma coisa Lobão. Isso aí no melhor. discurso é maravilhoso. Na prática, são Você, na milhares e época milhares da de lei vidas que nós estamos seca, perdendo. Major, Prática na lei- negativa. Por favor, Não. na época da lei seca, Vamos. se fabricava clandestinamente o álcool. Agora, Não é? quando foi liberado o álcool, as grandes fábricas estão lá fabricando. A mesma coisa acontece com a maconha. Por favor, Murilo. Eu penso um pouco diferente aí nessa questão da violência, porque a violência é um fenômeno muito complexo. Muito complexo. Que vai ter por detrás da violência, vai ter desigualdade social, vai ter exclusão. Isso com a liberação, você fala? Não, a violência é um fenômeno Sim, mas muito e a liberação? complexo. A liberação não Assim, passa para só acabar com a se violência? você legalizar, no caso, as drogas ou, no caso, a maconha, eu entendo que não vai diminuir a violência. Você vai diminuir a violência ligada ao uso da droga. Mas a grande violência nos Você não vai morros é por causa diminuir a disso. violência. Não vai. Não vai diminuir a violência. Eu acho que é uma visão até um pouco ingênua você pensar que o traficante vai parar de vender droga e vai Repressão gera vender violência. rosa. Inclusive, excluiu o traficante. Disseminação Não, de um uso exemplo de prático. drogas gera Eu vou dar um exemplo violência. prático. Disseminação de Na uso de droga, Suécia- aliado à miséria social e à Não, mas impunidade não, geram Não pode se violência. afirmar, que nunca foi tentado. Um exemplo Pode se prático, afirmar não. que vai Um exemplo prático. pode gerar se violência. afirmar. A Holanda não é um Suécia- país mais violento que o Brasil. A Holanda é um país mais violento. Holanda, Não, Não, a Holanda é um país mais violento que o Peraí, Brasil. vamos organizar a Não, bagunça. país de na terceiro mundo? Suécia. Atenção. Na Suécia. Veja a educação não é um lá, país veja o Assim não nível é de possível. vida. Gente, peraí. É desse tamanho. Alô, Fazer Desse comparativos tamanho. onde não Olha, se responde no Brasil, carro. Atenção. Mas é uma questão Olha o nível social. Atenção, assim não é possível. Tá? Sica. Então, em relação à violência, se vai reduzir a violência, não é uma questão muito controversa e é algo que não foi tentado. Então, eu não posso afirmar que sim nem que não. Nós não tentamos viver sem a proibição ainda para saber quais seriam os resultados. Outros países já tentaram, outros não tentaram, são contextos sociais diversos, não quero fazer a comparação. Então, é realmente complexo. O que a gente tem que pensar é aquilo que eu já voltei ao caminho. As sociedades elas têm um caminho de evolução natural que tem que ser perseguido.